E aí, Marujo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pirata da História. Aqui é o professor Murilo falando. Se prepare, vamos começar mais uma aula. Olá, tudo bem? Como que você está? Espero que bem. Obrigado pela presença aqui no canal. Vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje eu quero falar sobre uma importante atividade desenvolvida durante a colonização no Brasil, e hoje nós vamos falar de economia, tá? Então pega o teu caderno aí, pega as tuas anotações e vamos comigo estudar, entender um pouquinho economia colonial brasileira. Bora? Bom, a economia colonial brasileira se desenvolveu principalmente a partir de demandas, a partir de necessidades das principais potências, vamos assim dizer, da Europa entre os séculos XV e XVI, um período chamado como mercantilismo. Isso mesmo, o mercantilismo se caracterizou como uma grande disputa, uma grande corrida dos reinos europeus por algumas demandas: matéria-prima, mão de obra e também a possibilidade de expansão, possibilidade de aumento das suas áreas de influência e, consequentemente, o poder da figura real. O Brasil, como nós sabemos, foi colonizado por Portugal. Durante o processo então de colonização, na sua primeira fase, por assim dizer, nós tivemos algumas importantes atividades econômicas. E eu quero começar falando hoje sobre a atividade econômica do pau-brasil. Você já ouviu falar em Ibiratanga? É isso mesmo, a Ibiratanga, essa árvore aqui, é o pau-brasil e é o nosso objeto de estudo de hoje. Então, vamos lá. A atividade econômica de extração do pau-brasil é caracterizada como a primeira grande atividade aqui em território colonial, que durante o início do século XVI, vale destacar ali a partir de 1534, é colônia. Tudo bem? Grava isso. E de que forma aconteceu então o ciclo do pau-brasil ou da Ibiratanga? Vamos entender. Primeiro, o ciclo, a exploração, a atividade econômica envolvendo o pau-brasil aconteceu por meio da utilização de mão de obra escrava. Tudo bem? Mas grava uma coisa, não é a escravidão como provavelmente você já deve ter imaginado na sua cabeça, aquela escravidão com mão de obra africana. A escravidão nesse caso foi uma escravidão nativa, ou seja, a mão de obra indígena. Tudo bem? Então, passado esse primeiro ponto, vamos entender o mecanismo, de que forma que então era explorado o pau-brasil no território colonial. O pau-brasil era explorado a partir de um princípio que era o monopólio monárquico, o monopólio real. Isso nós chamamos de estanco. Grava essa palavra aqui, ó, estanco. O estanco era uma espécie de permissão ou a falta de permissão dada pela coroa para que particulares pudessem então desenvolver determinadas atividades, práticas econômicas. E no caso do pau-brasil, o primeiro indivíduo que recebeu autorização de empreender, autorização de explorar o pau-brasil foi Fernando de Noronha. Você já ouviu falar em Fernando de Noronha? Com certeza, né? Tenho certeza que muita gente aí sonha com aquela linda ilha, Fernando de Noronha, ilha que pertence ao estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, e é o nosso território ultramarino mais a oriente. Tudo bem? Então
foi esse cara aí, o primeiro indivíduo a ter a autorização pelo estanco do rei de Portugal, ok? Bom, e para desenvolver, para empreender essa atividade, lembrando, atividade que utilizava mão de obra indígena e escrava, o mecanismo é o escambo. Tá? O que é o escambo? O escambo é o pagamento pelo serviço prestado, mas não com moeda corrente, não é de forma monetária, e sim por intermédio de oferecimento de produtos, oferecimento de mercadorias. Tudo bem? Vamos pensar um exemplo aqui. É claro que o português mercantilista, ele não vai trabalhar pelo escambo, ele vai trabalhar pelo ouro, ele vai trabalhar por outros metais preciosos. No entanto, como o mercantilismo e o valor de metais não fazia parte das sociedades nativas, das sociedades indígenas, o português viu ali uma possibilidade de explorar, e aí de forma, claro, bastante injusta, a mão de obra indígena. Então, a ideia do escambo, que muitas vezes a gente vê relatado em filmes, até achando engraçado, isso na verdade foi uma forma aí bastante injusta e indigna por parte dos portugueses de valorar a atividade indígena, tá bom? Mas o escambo era sim prática usual nessa fase da colônia, nessa fase de atividade econômica, no caso, exploração do pau-brasil. Bom, outro ponto importante quando nós falamos dessa prática diz respeito ao que a gente vai chamar de feitorias. O que eram as feitorias? Os exploradores, os empreendedores, então, após retirar essa madeira, guardavam, depositavam em armazéns este produto que mais tarde seria levado até a Europa para que atendesse às demandas, às necessidades lá no continente. Quais eram as principais necessidades? Primeiro, a indústria naval. Segundo, a construção civil, a construção de casas, de modo geral. E também a substância extraída do pau-brasil, que atendia a setores da tinturaria em geral. Um extrato avermelhado que saía da madeira vai atender essa atividade de um modo geral, como falei, para tingir determinados produtos que aceitassem esta substância. Tudo bem? Preciso falar para você uma outra coisa muito marcante aí. A característica fundamental da extração do pau-brasil está no processo de devastação de áreas, tá? O que a gente vai chamar de atividade exploratória de devastação é a prática mais usual. O que isso significa? Não havia intencionalidade de estabelecer núcleos urbanos nos lugares onde o pau-brasil é extraído. Então, acabava aqui nessa região o pau-brasil, o grupo se deslocava para essa região e explorava. Quando acabava aqui, se deslocava para cá. Tá? Então, grave atividade exploratória de devastação sem fins de instalação de núcleo urbano. Foi o primeiro grande ciclo econômico do Brasil. Tá? Então, revisando, nós sabemos que foi uma atividade econômica de fins exploratórios, que utilizou mão de obra escrava indígena, escambo como pagamento, tinha como regra geral um estanco, ou seja, a autorização da coroa, utilizava as feitorias para armazenamento e posteriormente o envio desses produtos, e era exploratório, era um processo devastador das áreas. Um abraço, obrigado, até a próxima vídeo. Tchau, tchau.